Estamos com o Rádio Revista Cidade recebendo na manhã desta quarta-feira a Inajá Gonçalves do Araújo, que é coordenadora da saúde mental. Ela trabalha no CAPS. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas e pessoas com problemas mentais, né? Distúrbios mentais. Bom, vamos saber da nossa entrevistada, a Inajá, qual é a situação de Brusque. Eu costumo dizer que esse tipo de assunto, esse tipo de tema, é um tema que existe um tabu forte dentro das famílias, me parece, sim, né? É o tipo do problema que ninguém quer ter, né? Ninguém quer conviver com isso e procura muitas vezes esconder isso, porque passa por trabalhos grandes aí, né? Famílias inteiras. Um problema na família, é um problema para todo mundo, não é só para uma pessoa, mas é para todo mundo. Essa contextualização que eu faço é mais ou menos isso que você consegue captar quando você faz o atendimento, ou quando vocês, profissionais da área da saúde mental, fazem o primeiro atendimento. Bom dia, Inajá. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente é verdade. A saúde mental, ela, com o passar do tempo, ela foi sendo colocada, vamos dizer assim, na berlinda da saúde. Mas a cada dia a gente observa que ela deveria ser o carro-chefe de toda a saúde. Identificar sinais e sintomas de uma pessoa que está passando por um sofrimento mental, muitas das vezes evita que esse sofrimento agrave, e junto com o sofrimento geralmente vem comorbidades clínicas. A pessoa que está passando por uma depressão, por um transtorno de humor, ela normalmente ela não vai se cuidar, ela não vai cuidar dos seus parentes, ela não vai cuidar da sua vida. A saúde mental, ela deveria ser vista, sim, como a primordial, né? Você tendo saúde mental, você tem saúde, você consegue organizar a sua vida. Nós temos as fases, né, dos transtornos. Nós temos o nível leve, nós temos o nível moderado, nós temos o nível grave. Os CAPs, eles são para os níveis graves, né? Os sintomas mais moderados a gente consegue tratar via ambulatorial, e os transtornos leves a gente identifica dentro da atenção básica, nas unidades de saúde, né? Então a gente tem que sim pensar no tratamento, que essa pessoa procure um tratamento de saúde quando identificado algum sinal ou sintoma que não está acordado na sua rotina normal ou do seu parente. A diferença de depressão e transtorno de humor. Eu não vou me prolongar muito nas questões clínicas, né? Porque afinal de contas eu não sou médica, não é essa a minha formação. Então a gente vai dizer que as depressões são aqueles sintomas que você vai ver que a pessoa está em embotamento social, isolamento, que ela vai não fazer as suas rotinas de vida, ela vai estar deixando de estar junto com seus pares. Esse momento a gente começa a iniciar um transtorno de depressão. Quando a gente já fala do transtorno de humor, a gente traz lá os bipolares, as pessoas que estão com alterações, um dia feliz, outro dia triste, mas se a gente identificar que todos nós passamos por esses momentos de tristeza e felicidade, mas esses momentos, eles geram algum sofrimento em você, muito grande e irreversível, que você não consegue sair daquele momento, aí sim a gente identifica que é o momento de você procurar ajuda. Só para a gente contextualizar, até para as pessoas que talvez nunca procuraram, até pensam em procurar, qual é o tipo de atendimento que vocês fazem lá? Isso. Com psicólogos, tem médicos, como é que... eu acho interessante a gente contextualizar o atendimento que é realizado. Em Brusque nós temos 4 serviços de saúde mental. O ambulatório de saúde mental, como eu disse, são para os casos moderados. Nós temos o CAPS álcool e drogas, que é para pessoas que estão com sofrimento em volta de álcool ou drogas. Que no antigo Honório Miranda? Que ainda está no Honório, mas nós já estamos na procura de local para retirar dali. O CAPS 2, que é o CAPS de transtornos mentais, que são os pacientes que estão com depressão, tentativa de suicídio, a esquizofrenia, que é o termo que a gente utiliza técnico
para a loucura que nós tínhamos anteriormente, né? E nós temos agora o CAPS Infantil, que foi inaugurado essa semana. Nós já tínhamos a equipe que fazia esse atendimento, mas não num local específico, que foi agora inaugurado. Esses pacientes que vão para os CAPS, eles vão como? Como é que eles chegam ao CAPS, né? Preferencialmente, a gente entende que ele tem que estar na unidade de saúde. Ele tem que procurar a primeira unidade de saúde do bairro dele para ele poder iniciar esse tratamento. E na unidade de saúde, eles identificarem qual é o nível de sofrimento dessa pessoa. Se for um nível leve, normalmente o médico da própria unidade de saúde já inicia a medicação, já inicia o acompanhamento com a equipe multidisciplinar da unidade. Se for um início... um momento mais moderado, em que ele já tem algum sofrimento e ele precisa, por exemplo, de uma psicoterapia, conversar com um psicólogo, mas ele tem a sua rotina de vida, nós temos o ambulatório de saúde mental, que tem uma equipe com psiquiatra, psicólogo, assistente social e que faz esse acompanhamento. Quando o nível chega a um nível de sofrimento muito alto, em que a pessoa já não, por exemplo, não consegue mais sair de casa, não consegue mais fazer a sua própria higienização, não consegue se alimentar, tem planejamento suicida, tem tentativa de suicídio, essa pessoa vai ser encaminhada para o CAPS. Qual é a diferença do CAPS para um hospital? O CAPS ele vai atender com uma equipe multidisciplinar, também com enfermeiro, técnico de enfermagem, arte-terapeuta, terapeuta ocupacional. São vários profissionais que fazem o atendimento diário de forma intensiva. Então, o paciente ele pode, sim, ser acolhido às 8 horas da manhã e sair às 5 horas da tarde de lá, passando por todos os profissionais. A gente vai avaliar cada caso e daí a gente vai formar um projeto terapêutico para ele, que é o tratamento dele dentro do serviço. Na parte de álcool e drogas, a mesma coisa. A gente faz uma avaliação para ver se existe um dispositivo que a gente chama Assist, que a gente faz uma avaliação desse paciente para ver se ele consiste naquele momento para tratamento no CAPS de álcool e drogas. Se a identificação for positiva, ele já é inserido e o tratamento já inicia. Se ele for um grau mais leve, a gente mantém ele ainda no ambulatório ou na atenção básica. O CAPS, ele foi constituído depois de uma reforma psiquiátrica que teve lá na década de 70, onde a gente, nós, profissionais de saúde, junto com familiares e todos os usuários que usavam os hospitais psiquiátricos, entenderam que aquele tipo de atendimento prestado não era o adequado. Eles não tinham, a grande maioria eram pessoas que eram depositadas nesses hospitais psiquiátricos e lá permaneciam por anos. Temos casos de crianças que entraram lá com 12, 13 anos e saíram de lá idosos, com 60, 70 anos, quando os hospitais foram fechados. Então, esse não era o tratamento de saúde adequado. E quando houve essa reforma, a estratégia que se criou foram os CAPS. Para socializar. Para socializar, para que essa pessoa pudesse ter um momento com a família, pudesse entender a sociedade e a sociedade entender esses pacientes, que também é muito importante. A gente estigmatiza muito essas pessoas, deixa na berlinda da sociedade, né? Mas não dá a possibilidade para que ele possa se tornar um ser humano melhor, uma pessoa da comunidade e consiga desenvolver as suas atividades. Estamos falando em quantas pessoas hoje que são atendidas pelo CAPS? Pode ser em todos eles aqui na cidade? Olha, já chega quase a umas 500 pessoas. É bastante. Gente. É bastante gente. Isso se a gente parar retirando as pessoas que estão via ambulatorial e na atenção básica. É importante frisar, todo mundo tem um momento de transtorno mental. Todos nós, em algum momento, passamos por um luto, e quando a gente fala luto, o luto é um sofrimento. A gente já passou por um momento de uma perda, seja de um trabalho, seja de um amigo. A gente já passou por momentos em que a gente teve vontade de agredir, uma briga de trânsito, uma situação com o vizinho, né? Em algum momento, a tua mente já tentou te prejudicar, vamos dizer assim. Agora, esse momento precisa ser tratado. Essa é uma avaliação que o profissional de saúde, junto com a pessoa, tem que pensar. Se esse momento teu está repetido, a tua vontade, por exemplo, quando você sai, você ser agressivo com uma pessoa na rua, o momento que você não quer sair de casa todos os dias, quer ficar trancado dentro do teu quarto, esse momento é o momento de você procurar ajuda. Inajá, o público que procura, ele é um público que procura
por iniciativa, eu me identifiquei que eu estou precisando de um apoio, e a saúde mental é um assunto que eu percebo particularmente que a gente acaba deixando em segundo plano muitas vezes, né? E isso acaba trazendo, enfim, um reflexo muito grande para o nosso dia a dia. Mas esse público que procura, que vai até lá, ele é encaminhado por algum especialista, procurou um médico e ele identificou que a pessoa precisa desse tipo de apoio, ou é uma pessoa que realmente ela se identificou que ela está com um problema, ela está precisando de ajuda? Qual é o perfil dessa pessoa? Todos. Todos. Até tem pessoas que chegam por nós através dos familiares também. Pessoas, por exemplo, o usuário de álcool, que vem a esposa, vem o filho, vem pedir ajuda, né? Então ele pode chegar por várias situações. Os CAPs, a gente entende que ele, por portaria ministerial, ele é porta aberta. Então a pessoa pode chegar lá e procurar ajuda. Nós teremos sempre um profissional para acolher e conversar com essa pessoa e avaliar a que grau de sofrimento que essa pessoa nesse momento encontra-se. Ele pode ser encaminhado pelos órgãos competentes. Por exemplo, nós temos no município o Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, o Ministério Público. Todos eles, quando vem necessidade, eles podem sim e estão fazendo esses encaminhamentos para nós. Sempre a avaliação. Então ele vai passar por essa equipe, onde vai ser identificado qual é a necessidade que ele tem naquele momento. Há uma questão de preconceito também, né? Muito grande. De forte nisso aí, né? Lógico, quem é o profissional da área que está lá dentro da instituição, tem a questão da ética que trabalha com isso. Mas quem é de fora que passa, eu acho que já olha com uma situação diferenciada, né? Eu não sei se vocês se deparam às vezes com situações de que chega ao extremo, por exemplo, violência, né? Porque lidar com um público desse, às vezes você está lidando com uma pessoa que está no extremismo, já está numa, né? E que você não consegue identificar sem esse atendimento, né? É verdade. Como é que vocês trabalham isso em relação ao preconceito e segundo também em relação à própria segurança de quem está na instituição trabalhando, que de repente você pode ter contato com alguém que chega ao limite, como hoje nós falamos sobre esse caso que aconteceu lá no oeste de Santa Catarina. Em Saudades. Não sabe quais foram as circunstâncias que isso houve, né? Mas às vezes se imagina que seja alguém com distúrbios mentais, né? Esse caso de Saudade ainda cabe a avaliação, né, da situação dele, mas pelo que foi identificado ali, por exemplo, ele já estava em algum tipo de ou em algum grau de sofrimento, porque mesmo que ele trabalhava, ele já apresentava isolamento social, né? Não tinha um dispositivo de amigos, de saída de casa, pelo que foi identificado até agora. Então ali ele já observava alguns sinais e sintomas que talvez quem vivia com ele poderia já ter identificado que ele precisava de ajuda, né? Mas vamos aguardar as avaliações decorrentes disso. Nós, dentro da saúde mental, nós somos capacitados para compreender o distanciamento adequado do usuário, de nós, né, enquanto estamos no atendimento, local para atendimentos, fugas necessárias, porque, por exemplo, aqui no estúdio, vamos dizer, né, se nós tivéssemos, aonde você está é o local adequado para um profissional estar. Linha de saída de porta, né? Nós temos toda essa identificação que nós, profissionais da saúde, temos que estar sempre realizando, porque realmente, como você falou, a gente nunca conhece aquela pessoa, a gente ainda está criando o vínculo. E mesmo depois de criado o vínculo, a gente ainda tem que identificar alguns sinais e sintomas que ele pode, numa crise, num surto psicótico, apresentar. Às vezes tem voz de comando, né? A pessoa observa vultos, e aquele vulto, aquela voz está mandando ele matar, está mandando ele agredir. Então a gente sempre observa isso quando a gente está fazendo um acolhimento, uma conversa com o paciente. A questão esse é um tema que está bastante latente por causa da pandemia. Muito. Né? E assim, a gente percebe realmente que parece que há um crescimento desse tipo de problema. As pessoas têm buscado mais, ou pelo menos tem se percebido assim. Eu acho que todos nós, de alguma forma ou de outra, fomos afetados por isso, né? E vocês têm observado esse crescimento também agora nesse período no atendimento no CAPS? Sim, principalmente como agora a gente abriu o CAPS infantil, né? Com a inauguração a gente observou, e essa era uma demanda que está vindo muito forte, na
fase da criança e principalmente do adolescente. O isolamento social, a utilização só das redes sociais como forma de interagir com a sociedade, né? E isso é perigoso, né? Os pais em casa, eles têm que ficar atentos. A criança está com o celular, está no computador, e isso é uma forma, então se ele está ali, ele está quietinho, ele não está fazendo nada. Não, a criança, o adolescente, ela tem aquele momento da vida dela em que ele tem que vivenciar aquilo. Ele tem que criar as amizades, ele tem que ter aquele momento em que ele está praticando um esporte, está gastando sua energia. A criança isolada, a cabeça dela está em formação. Ele é um ser que está em formação. E se a gente não colaborar que essa formação seja feita da melhor forma possível, a gente vai gerar sofrimento mental. Hoje a informação está na ponta da mão, né? Então é muito mais fácil você estar ali vendo coisas. E o ser humano, querendo ou não, a gente busca as informações piores. Isso é uma coisa nossa, infelizmente, como o ser humano. Por exemplo, se você vai lá e tem uma ação de alguém que morreu e outra ação de alguém que fez uma doação, sempre a gente vai olhar, nossa, quem foi que morreu, né? A tragédia, né? Então, essas observações sempre são necessárias. A pessoa que ela está passando por sofrimento, normalmente, quando chega a um nível grave, ela procura. A gente observa que, por exemplo, o CAPS-2, que é o CAPS de transtorno, a demanda é muito mais alta, porque a gente observa que ela fala, olha, eu não estou conseguindo mais, sozinho não dá mais certo. Eles buscam atendimento, normalmente na atenção básica, né? E a atenção observa, a unidade de saúde vê isso e nos encaminha. A gente tem sempre aquela situação do suicídio, que também é um tabu na nossa sociedade, né? As pessoas não falam muito sobre tentativa de suicídio, sobre quem aconteceu isso, mas são sintomas que a gente vai identificando, né? Aquela pessoa que começa a descrever situações no futuro que não estão mais, que ela não vai mais estar presente, aquela pessoa que já vai falando com a família sobre bens, sobre as coisas que ela tem, sobre os filhos, de uma forma que como se ela não estivesse mais ali. É um indicativo? É um indicativo de que aquela pessoa pode estar já em planejamento suicida. Então sempre é bom observar as falas, as conversas. A família sempre é o reduto, né? Então, assim, a gente fala, nada melhor do que você jantar com a tua família, almoçar, tomar café da manhã e perguntar como é que vai tua vida, como é que foi teu dia. Esse momento é de suma importância para que pais identifiquem crianças, em que esposas e esposos conversem e identifiquem se um está passando por sofrimento. A família ainda é o núcleo principal, né? A nossa família que tem que dar esse suporte, tem que nos ajudar nesse momento para a identificação. Quando a gente acolhe dentro dos serviços de saúde mental, uma das principais entrevistas que a gente fala sobre a rede familiar. Identificar se a família já tinha algum sintoma presente, né? Teve um pai com um transtorno, teve alguém na família que tentou suicídio, para a gente já poder compartilhar isso com aquela pessoa e identificar todos os gatilhos que podem ainda ocorrer dentro do transtorno dela. Muito bem. Algo mais, Rodrigo? Eu acho interessante a gente ouvindo são mais de 500 pessoas atendidas, mas eu imagino que tem muita gente que talvez esteja ouvindo que se identificou e que acha ser necessário, de repente, avaliar a sua situação. Eu só queria repetir isso. Então, a orientação é que a pessoa primeiro procure a UBS do seu bairro. Isso mesmo, ou aqui Rodrigo. no centro. Isso mesmo. A primeira coisa sempre é procurar a unidade de saúde, porque a unidade de saúde ela é capacitada para acolher todos e qualquer pessoa que chegar na unidade. Eles vão avaliar. E faz o encaminhamento se necessário. E faz o encaminhamento se necessário. Eu não consegui, por exemplo, né, casos de familiares que não conseguem levar a pessoa na unidade de saúde, mas ela quer passar por um atendimento, ela pode entrar em contato com a gente lá no CAPS. Os telefones dos serviços hoje é o 3306-9300, no 3306-9305. São os dois telefones que podem entrar em contato a qualquer momento, que a gente vai estar fazendo as orientações. E pode sim, a qualquer momento, entrar em contato, ir lá no CAPS. Hoje o CAPS infantil está lá na rua Doutor Olímpio de Souza Pitanga, número 20, no Maluche.
E os CAPS 2 e o CAPS AD estão ainda no Honório Miranda, que está em processo de saída daquele local. Só para explicar, o CAPS Infantil Novo é próximo ao antigo SENAC, né? No Rio Danaense ali, né? Isso, bem na frente. Bem na frente bem do na frente. Rio Danaense. Isso. Identificando assim, crianças, né? Até quantos anos lá? Até 18 anos incompletos. Certo, então menores de idade. Menores de idade. Em geral. Crianças com transtornos alimentares, né? Aquela criança que o adolescente, na grande maioria das vezes, de forma feminina, né? Se acha gordo, está no peso normal, ou se acha muito magro, essa criança que está com transtorno de personalidade, aquela pessoa que a gente fala, a criança tem o transtorno opositor, né, que briga no colégio, que discute com o professor. Muitas das vezes as mães acham, não, é problema neurológico, que eu vou procurar um neurologista. Não, procura o psiquiatra. O psiquiatra, ele não é só para o atendimento na hora da urgência, de um surto, de uma situação assim, mas também preventivo. Nem todos os vamos dizer assim, uma grande parte de pessoas que hoje acompanham com neurologistas também tem alguma comorbidade psiquiátrica. E o psiquiatra, ele é um profissional capacitado para fazer essa avaliação dos transtornos de forma preventiva também, não só na hora do tratamento. Muitas vezes acho que vai no psiquiatra, vai sair dali com um remédio para louco, né? Como diz o Odilei, vai estigmatizar aquela pessoa como louco para o resto da vida. Não, muitas das vezes ele vai sair dali com orientações para melhora da sua vida, com orientações para acompanhamento psicológico. O ideal seria que todos nós, toda a população passasse por terapia para trabalhar os seus medos, os seus traumas, as suas necessidades para o futuro, né? A psicologia, ela é uma das profissões do futuro. O psicólogo, ele vem realmente para acolher e para tentar dirimir todas as situações que a mente humana trabalha, né? Então, eu sugiro, sempre procure de forma preventiva também. Não deixe o sofrimento chegar ao ponto de você entrar para tratamento dentro de um CAPS. Procure apoio antes disso. Eu, na verdade, tenho uma pergunta aqui do ouvinte, e tem duas minhas aqui rapidinho, isso que o nosso tempo está quase estourando. A primeira delas, eu conversei contigo ali na segunda-feira, né, na inauguração ali no Maluche, e você colocou que houve um número crescente de crianças que buscou atendimento agora. Isso quase que dobrou nesse período agora. Isso, como é que está esse número hoje? Por exemplo, nós tínhamos uma média de 20 a 30 crianças em acompanhamento antes da pandemia, né? Uhum. Então, hoje, ainda que as escolas estão retornando agora, nós já estamos com quase 70 crianças em atendimento. Em um curto espaço de tempo, né? E vamos dizer assim, em menos de 7, 8 meses, nós tivemos quase o dobro de crianças. Imagino que o serviço ainda nem estava instaurado para a gente poder fazer os atendimentos conforme necessários. Em oficinas terapêuticas, grupos terapêuticos, a gente está em atendimento mais quase que individualizado nesse momento por causa da pandemia. Mas é crescente. E agora, com o retorno das aulas, a gente está em trabalho junto com a Secretaria de Educação. O CAPS, ele trabalha em rede, né? Então a gente está lá dentro da educação e os coordenadores também entram em contato com a gente para passar as situações que são necessárias. A segunda pergunta é relacionada a esse caso que aconteceu ontem lá em Saudades, né? Uhum. Como profissional da área, evidente, como você colocou, isso é uma situação que ainda vai ser apurada, o que levou aquele rapaz a fazer aquilo. Mas é um tipo de situação que pode ser desencadeada por um não cuidado, uma não preocupação da família, principalmente, com a saúde mental das suas crianças e adolescentes? Sim, como eu falei ali, né, ele já apresentava alguns diagnósticos, né, alguns sintomas, por exemplo, o isolamento social. Sim. Esse é um dos primordiais, né? Você avaliar um adolescente que deveria estar em contato com outros pares, vivenciando a sua vida, e ele está dentro de casa, somente no computador. Peraí, vou avaliar, vou ver o que esse adolescente está vendo. O cuidado dos pais com seus filhos, principalmente nas redes sociais, é muito importante. A gente acha... É uma coisa nossa, né? Achar que, não, eu estou criando meu filho para o mundo, eu vou dar liberdade para ele desenvolver as atividades. Ele é um ser em formação.
ele tem que ser monitorado, ele tem que ser acompanhado durante esse processo. A criança e o adolescente, o pai e a mãe, é importante estar do lado vendo o que está vendo, até que horas que está acessando o computador, porque muitos adolescentes hoje passam as madrugadas no computador e sem os pais saberem que estão olhando, né? Então é importante esse vínculo, é importante o pai saber o que está acontecendo dentro da sua casa. E uma última pergunta, Odilida. A Sandra faz a seguinte pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta para a Inajá. Costuma aparecer adolescentes que procuram ajuda por conta própria e vocês têm que procurar comunicar aos pais o que está acontecendo? Cada vez mais se percebe adolescentes passando por algum transtorno e pais negacionistas. Ela pergunta, na verdade, se vocês têm que comunicar à família quando o menor procura por conta própria. O ideal sempre é ter o vínculo com a família, mas se o adolescente vem e traz que o sofrimento dele é em volta de um abuso familiar, de uma situação de negligência familiar, a gente tenta fazer esse manejo com ele através de uma rede próxima. Às vezes ele tem um amigo maior de idade, um tio, outra pessoa da família que possa vir para acompanhar ele naquele momento. E a gente tenta chegar até os pais de outras formas, né? Tentando através dessa rede instituída, porque nem sempre aquela criança vai ter na figura do pai ou da mãe o responsável. Às vezes é um avô, uma avó. Então a gente sempre tenta trazer um adulto que esteja a par da situação dele. Se o caso ele disser que o pai e a mãe não podem naquele momento, por alguma situação. Então a gente sempre tenta buscar alguém. Muito bem. Agradeço aqui a presença da coordenadora da saúde mental aqui da Secretaria de Brusque, é vinculada à Secretaria da Social, né? Não, Secretaria de Saúde. A de Saúde, perdão. De Saúde. Perdão. A Inajá Gonçalves do Araújo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom para você. Eu que agradeço a atenção, estamos sempre à disposição. Agradeço em nome do secretário Dr. Oswaldo e da nossa diretora Fernanda, que disponibilizou a minha vinda aqui, tá bom? Muito obrigada.